Obrigada, professor Celso. E agora, encerrando esse grupo, a avaliação, depois partimos para as perguntas, lógico. Avaliação no ensino médio com o professor Gabriel Gabrovski. Bem, boa tarde para todos. Tá? Eu vou permitir falar em pé, porque eu vou me valer de alguns slides rapidinho. Falaram por último, tem vantagem e desvantagem. A vantagem, que quase já falaram tudo, e a desvantagem, essa é a vantagem que falaram quase tudo. A desvantagem é de que a gente pode repetir algumas coisas. Esse texto, então, foi produzido dentro do GT, sob a responsabilidade minha e do professor Ocimar da USP, que não pôde estar hoje aqui conosco, mas ele justamente está aqui sendo apresentado por último e compõe o chamado Caderno 6, porque ele pretende ser, vamos dizer assim, resultado de tudo isso que já foi apresentado pelos demais colegas, ou seja, de uma proposta de ensino médio de formação integral, de um currículo, de uma produção de conhecimento pelos sujeitos do ensino médio. Então, a avaliação também precisa estar nesta perspectiva. E nessa indução aí da leitura e do diálogo, eu lembrei de um livro do professor Clóvis Barros, da USP, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, e ela sugere como um título de autoajuda, e ele começa dizendo o seguinte: se você quer receitas, você quer fórmulas para uma vida boa, como deve ser vivida, não leia esse livro. Deixe na estante, não compre. Eu quero dizer para vocês que, se vocês quiserem uma receita de avaliação, uma proposta de avaliação, um modelo de avaliação, aí não leiam esse texto, por favor, tá? Não leiam. Mas se vocês quiserem uma provocação, uma reflexão com um tema que é bem delicado para nós todos, complexo, tá? Então eu convido vocês a lerem, tá? Porque o que nós procuramos nesse texto é justamente fazer um diálogo com os outros textos, mas que seja uma reflexão que a gente possa desencadear entre nós, universidades, estados, entre os educadores, entre toda a comunidade escolar, que deve de participar e discutir todas as questões, inclusive a avaliação, tá? Desse ponto de vista, nós fizemos uma introdução, o tempo não permite, que são mais de 20 slides. Onde é que troca para lá? Desligado não funciona. Bem, a gente faz uma introdução a partir do Anísio Teixeira, da segregação e da seleção da escola, mas o texto ele se propõe dialogar, não responder essas três questões, tá? Mas afinal, para que avaliamos jovens que têm o direito constitucional de frequentar o ensino médio? Muito discutido hoje. Qual seria a relação da avaliação com a função social da escola básica? E qual seria a vinculação da avaliação com o que se aprende e o que se ensina no ensino médio? Obviamente que nós não estamos nós respondendo essas questões, mas trazendo um conjunto de elementos, de argumentos, para que vocês possam, junto com seus educadores, realizar esse processo de reflexão, tá? Bem, uma das respostas que a gente avalia é para que, como a Jaqueline já falou hoje de manhã também, precisamos começar isso a pensar desde o ensino fundamental, onde temos 13 milhões de jovens retidos, tá? Ela apresentou esses gráficos aqui, que é o desempenho dos estados na educação básica. Esse material está no nosso texto, tá? Que é necessária a avaliação para que a gente possa superar esse processo de exclusão, inclusive, dos adolescentes e dos jovens da escola, ou o seu atraso na conclusão do ensino médio. O desempenho da escolarização do ensino médio, a taxa líquida e a taxa bruta. Nós temos uma taxa líquida em torno de 80%, a taxa bruta, melhor dizendo, no ensino médio, porém a líquida de 2013 a 2011 é em torno de 45% a 50%. Como é que podemos enfrentar isso? Aqui trazemos alguns estudos. Esse gráfico rapidamente aborda a questão da taxa do rendimento no ensino médio, aprovação, reprovação e abandono. A verde, que é a aprovação, nós começamos uma taxa média de 2007 até agora de 71% e conseguimos avançar apenas até 76%. Por que nós temos uma taxa de aprovação dessa forma?
A reprovação, que é a vermelha, ela oscila entre 17%, e a amarela em torno de 13%. Então, a gente faz umas reflexões em relação a esse desempenho da nossa escola. E aqui é um dado interessante, são sistematizações sobre a primeira série do ensino fundamental. Desculpa, a primeira série do ensino médio. Nossos jovens, quando chegam na escola, nossa média de sucesso, vamos dizer assim, no que tange ao desempenho, estava em 64% e hoje está apenas 69%. Tá? Então, no primeiro ano, nós já quase deixamos, ou reprovamos, 1/3 dos jovens que chegam nessa nossa escola. Por que será que isso ocorre? E a taxa, enfim, a linha de vermelho e amarelo também a reprovação e o abandono. São dados que a gente traz para a nossa reflexão e fazendo a relação. Bem, e aí o texto, então, como é que ele se estrutura? Tá? Esse slide aqui é uma síntese do texto. Então, a avaliação que nós propomos na discussão, a avaliação educacional deve, primeiro, estar integrada ao projeto político-pedagógico da escola. Tá? Tanto na sua concepção como na sua implementação, considerando os estudantes como sujeitos do ensino médio, os professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na diversidade e na singularidade, seja de rede de ensino, seja de juventude, seja de educadores. E o que nós procuramos articular no texto também, sem ter a pretensão de esgotar, vários tipos de avaliação. A avaliação da aprendizagem, avaliações externas e a questão da avaliação institucional. Os três grandes tipos, que têm perpassado com variações da intensidade a prática dos professores, especialmente no ensino médio, assim como também reflexões em relação à literatura da área de avaliação e até mesmo documentos legais e normativos, como as diretrizes e pareceres emitidos. Buscamos ainda relacionar essas avaliações com possíveis implicações para a atividade docente e aspectos da organização da escola na perspectiva do ensino médio integral. Tá? Bem, e aí nos valemos de alguns autores, por exemplo, trouxemos o que a gente acredita que seja uma novidade, esse autor de especialista de avaliação educacional de Tel Aviv, entre outros. Discutimos as funções da avaliação, que no nosso entendimento precisa ser diagnóstica, formativa e somativa. Tá? As três avaliações que já foi mencionado, o que seria a avaliação de aprendizagem, qual é a sua finalidade, seus objetivos, a avaliação institucional e as avaliações externas, um diálogo, então, com os processos que existem hoje, desde a avaliação da educação básica, o Enem, o PISA, que muitos usam. Vários estados têm adotado programas de avaliação próprios. Tá? Todo mundo conhece o caso de Minas, Rio Grande do Sul e outros estados. Quer dizer, como é que nós fazemos esse diálogo? Tá? A necessidade, então, de que a avaliação seja considerada dentro da política de formação de ensino médio, reflexões sobre cada uma delas e a necessidade das articulações da avaliação. Então, o que nós colocamos? Que sendo parte do projeto educacional de cada rede de ensino e de cada escola, a avaliação escolar deve estabelecer com este projeto relações com o objetivo de sucesso de todos os alunos, que foi uma discussão hoje durante o nosso dia. Para tanto, consideramos que a proposta curricular expressão da contradição esperada daquele projeto, deve ter na avaliação um ponto de apoio para atingir a plenitude do projeto, e não um ponto de reprovação e exclusão dos nossos jovens da escola. Tá? E, por último, elencamos um conjunto de princípios que está na literatura da avaliação institucional hoje, tá? E aí nos valemos bastante aqui do Dia Sobrinho, que ele elenca um conjunto de princípios que a avaliação deve estar embasada. Tá? Então, a avaliação deve ser formativa, democrática e participativa, global e contínua, tá? Contínua, sistemática, permanente, tá? Precisa ser integrativa, processual e qualitativa, sem abdicar, enfim, dos indicadores quantitativos. Então, para os que desejam uma reflexão, um diálogo, e mais do que isso, inclusive uma crítica e uma discussão de como nós podemos pensar melhor os processos de avaliação, sejam
de aprendizagem, sejam os institucionais, sejam as avaliações externas, nós convidamos todos à leitura desse texto e principalmente ao debate e à crítica, que só as redes dos educadores, junto com as comunidades, vão poder aperfeiçoar essa nossa reflexão como uma proposta para vocês para o nosso diálogo. Muito obrigado. Obrigada, professor Gabriel. Eu gostaria de convidar que viesse aqui à frente as seguintes pessoas: Nora, Fernando, de Goiás, Edna, Vicente, Ana Silva, Hammurabi e Fábio, que são as pessoas que se inscreveram para fazer perguntas. Então, eu já peço que venham todos aqui para frente para que a gente possa agilizar. E começamos com Nora. Nora. Já passou? Bem, lembrando que amanhã continuam os debates, né? Fernando, de Goiás. Lembrando também que cada um terá 3 minutos para fazer a sua pergunta, enfim. Boa tarde, Fernando de Goiás. Bom, hoje eu fiz quando eu fiz a inscrição e peguei a pasta, eu vi o documento, e como demorou um pouco começar, eu li o documento antes de começar. Enquanto eu estava lendo, eu fui fazendo algumas perguntas, e as perguntas são as que eu vou colocar aqui agora. Primeiro, assim, eu achei o calendário extremamente apertado. Quer dizer, a professora já colocou que ano que vem é ano eleitoral, tem vários secretários que vão ser trocados, então achei o calendário muito apertado. Eu faço parte, como representante do Centro-Oeste, na comissão, no GT de formação, que já teve uma reunião, que infelizmente eu não participei porque tive um problema com o voo e não consegui participar. Acho uma pena que, às vezes, até algumas dessas perguntas que eu estou fazendo aqui, elas já pudessem estar respondidas para mim. Mas, para mim, uma questão que me chama, que eu falei assim, quando eu estava lendo, eu falei, como é que nós vamos mobilizar esses professores? Esses 3 professores por escola, são 3 horas semanais de atividade. Quer dizer, como é que eu vou fazer isso numa rede que trabalha muito apertada, os professores com muito pouco tempo? Bom, o professor tem hora de atividade, tá, mas em geral os professores, nas suas horas de atividades, eles arrumam mais aulas, eles têm mais aulas, eles vão para outra rede, eu sei que não deveria ser assim, mas é a nossa realidade, eu sei que é a realidade do Brasil inteiro, não é a realidade só de Goiás, né? Achei outra coisa que eu fiquei perguntando, essa formação continuada, ela vai ser a partir de quê? Vai ser a partir da formação inicial? E aí eu já ouvi a professora Mônica fazer uma crítica aqui à formação inicial dos professores, né? Então, quem vai formar são as universidades, que já dão os cursos de licenciatura, que fazem a formação inicial. Quer dizer, então a formação continuada vai ser uma extensão dessa formação inicial, que nós estamos criticando, né? Que a gente tem muitas críticas a ela, então acho que esse é um outro problema. Outra coisa, a formação para qual currículo? Eu faço parte do GT de coordenadores do ensino médio, já tem 3 anos. Quando eu comecei no GT, a primeira reunião, a gente discutia a definição das expectativas de aprendizagem. Depois nós mudamos para direitos de aprendizagem. Quer dizer, mas até hoje a gente não avançou nisso. Nós não temos um documento ainda que define quais são os direitos de aprendizagem. Que eu acho que isso deveria ser anterior a essa formação continuada. Eu tenho que trabalhar a formação continuada dos professores para trabalhar com essa expectativa de aprendizagem que eu tenho, com esses direitos de aprendizagem, não é? É a matriz do Enem, quer dizer, a gente fala em discutir com o INEP, em unificar a matriz do Enem com esses direitos de aprendizagem, quer dizer, nós não avançamos nisso, então acho que essa é uma questão muito complicada, né? Há uns 15 dias atrás, eu recebi um pessoal do INPA, da secretaria,
o pessoal que trabalha com o BMEP, que tem um convênio com a CAPES, e eles já estão desenvolvendo isso em São Paulo, vão desenvolver isso em outros estados brasileiros e propuseram desenvolver com Goiás também, que é um processo de formação continuada de professores de matemática. Quer dizer, será que a gente tem uma articulação com esse grupo? Acho que isso é uma questão importante, né? Então, a gente tem que combinar isso. E acho que isso, depois a Sandra falou aqui que o que nós queremos é fazer grupos de estudo na escola. Mas assim, estudar o quê? Nós temos que definir isso. Eu acho esses cadernos, por exemplo, esses cadernos é a primeira vez que eu estou vendo falar nos cadernos, né? Eu acho que quando essa palavra pacto também foi a primeira vez que eu ouvi falar em pacto. E existiam existiam outros documentos, outra discussão, mas pacto é isso. E eu acho que quando a gente pensa num pacto, a gente tem que pensar na diversidade, inclusive a diversidade ideológica, que a gente tem uma mania de achar que educação é um grande consenso. Isso não é verdade. Professor educação Fernando, desculpe não é um grande... mas se o senhor puder ir concluindo... Estou concluindo. Tá bom, obrigado. Educação não é um grande consenso, existem divergências ideológicas nisso, né? E eu acho que esses cadernos, nós temos que ainda discutir muito esses cadernos. Quando eu estava ouvindo aqui, eu fiquei pensando aqui que se eu pegar esses cadernos e apresentar eles para o meu secretário, ele não vai aplicar isso aqui ele não vai deixar isso aqui ser aplicado de maneira nenhuma, porque eles têm um componente ideológico muito forte. Então eu acho que quando a gente pensa num pacto, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Obrigada. Professora Edna. Edna Dias, sou coordenadora da Coordenadoria de Apoio à Formação de Professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu estou achando extremamente proveitosa e muito feliz de poder estar participando deste seminário, porque eu vejo como o Pacto Nacional de Ensino Médio e Ensino Médio Inovador uma inovação, se ela possivelmente for aplicada. Então, eu acho que todos nós somos professores aqui, ou dentro das universidades, no meu caso, formando licenciados e bacharéis, ou dentro das escolas de ensino básico. O que eu vejo hoje é que nós estamos numa crise na sala de aula, tanto dentro das universidades, com os alunos que nós recebemos egressos do ensino básico, quanto no ensino básico. Isso é patente. Se nós temos essa crise, eu acho que esse debate é como fazer com que essa crise ela possa ser solucionada. Eu não vejo solução se a gente não inovar. Como a gente vai inovar na sala de aula? Como a gente vai inovar na formação de professores? Na formação inicial e na formação continuada? Obviamente que nenhum governo quer que seus índices sejam baixos. Então, se esse é um pacto para ele ser cumprido, para que os índices sejam melhorados, em todos os níveis. Tá? Então, assim, o que eu gostei muito da fala da professora que falou sobre integração curricular. Eu não li, vou ler, vou me debruçar sobre isso, porque é uma questão que permeia pelo Plano Nacional de Educação, que é a interdisciplinaridade, que não é aplicada na maioria dos cursos de formação dentro das universidades, exceto nas áreas da saúde, que o Ministério da Saúde conduziu uma atividade de formação proativa de todos os cursos nas áreas de saúde. Os demais cursos, não. Então, isso é uma questão que nós temos que levar para a nossa universidade e formar um licenciado com a capacidade de inovar na sala de aula. Eu acho que esta é a questão. Agora, o que eu gostaria de perguntar como o colega acabou de pontuar aqui, que o secretário dele não vai conduzir, o secretário ele não tem que saber de conduzir ou não, ele não tem que ter esse poder. O pacto é para... Eu quero me posicionar o que eu quero dizer com isso. O pacto, ele não pode ser político, em termos de política partidária ou qualquer outra coisa.
Este pacto, ele tem que ser um programa do Estado brasileiro, independente de qual seja o governo que assuma. É um pacto nacional, assim como o Chile fez, assim como outras nações desse país fizeram, e por conta desse pacto que foi feito nestes países, eles estão muito à frente do Brasil. O Brasil, uma nação, eu acho que é isso que eu gostaria de colocar, e gostaria de fazer uma pergunta para quem está conduzindo estes trabalhos. Quais são as articulações em todos os níveis de governo, porque eu vi nosso colega dizendo aqui que a Câmara está fazendo uma coisa, o Senado outra. Eu quero saber quais são as articulações que estão sendo conduzidas para que o pacto seja, de fato, um pacto e responsabilizado e pactuado com todos os níveis de governo desse Brasil. É isso que eu queria colocar. Professor Vicente. Professor Vicente. Não está? Então, professora Ana Selva. Boa noite já a todos, a todas. Eu sou Ana Selva, sou secretária executiva de Desenvolvimento da Educação do Estado de Pernambuco. Vejam, assim, a priori eu acho assim de muitos bons olhos, eu acho que todos os estados eles vêm trabalhando na questão da qualidade do ensino, e a gente sabe a questão do ensino médio. Então, eu acho que isso, ele vem nessa direção, é uma coisa positiva, da gente estar avançando na discussão, avançar no debate, mas para que isso possa efetivar-se, eu acho que, vou pegar a última palavra da professora que me antecedeu, eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho a questão das articulações. Quando a gente pensa em fazer um pacto, a gente precisa ter uma articulação grande a nível das universidades, porque as universidades elas têm uma estrutura própria, uma organização, carga horária de professor, disponibilidade de professor. Então, a própria universidade gerir os seus recursos. A gente vem vivendo dificuldades, algumas com a questão do próprio Pacto Nacional pela Alfabetização, em relação a essa questão. E esse é um aspecto que, pelo menos o conhecimento que eu tenho, as universidades não estão, pelo menos a Universidade Federal de Pernambuco, que eu também sou professora, ela não tem essa discussão completamente consolidada e conhecimento disso. Então, eu acho que essa articulação ela é fundamental. A rede também. A articulação na rede. Quando a gente vê o número de professores, quando a gente vê a necessidade de orientadores de estudo, de todo esse grupo que vai estar na escola e na rede, também é necessário uma discussão com a rede. Porque as escolas, elas têm carência de pessoal também. As escolas, elas têm, às vezes a gente tem dificuldades em organizar a aula-atividade para os professores do mesmo componente curricular. Então, língua portuguesa e matemática é mais fácil, porque a carga horária deles já é maior, mas as outras não é tão fácil. Então, isso precisa ser discutido, porque a gente tem um pacto para todos os componentes, a gente tem um pacto para o ensino médio. Então, isso aí precisa também ser organizado com cada uma das redes, porque cada uma tem a sua especificidade. Então, isso aí não pode ser, como foi dito até pela manhã, um modelo pronto e único. Ele vai ter que ser discutido com as universidades. A gente teve no Pacto Nacional pela Alfabetização, eu vou dizer assim, Pernambuco foi muito bem agraciado, porque o CEL, a instância formadora, já trabalhava com a gente. Então, a concepção de alfabetização já era a mesma. O trabalho com os formadores já acontecia. Mas a gente sabe de outros estados que tiveram dificuldade, até porque a concepção de alfabetização que estava posta não era exatamente como vinha sendo trabalhado no estado, sem discutir qual que é melhor ou qual que não é melhor. Então, eu acho que essa discussão ela precisa amadurecer na rede, amadurecer nas universidades e amadurecer na articulação da rede com a sua universidade formadora, que isso a gente trabalhou muito no Pacto Nacional pela Alfabetização. Quantas vezes a gente, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco,
se reuniu com o CEL para poder ver como seria feito, como organizaria esse processo. Outro aspecto que eu queria colocar ainda em relação a essa discussão é o próprio programa de formação, os cadernos. Eu não tenho dúvida que foram feitos com todo o cuidado, com a qualidade, mas tem que ser discutido com as redes também. Como é que está o programa de formação do ensino médio das redes? Porque Pernambuco a gente tem um programa de formação continuada no ensino médio. O que já vem sendo trabalhado, o que a gente já pode avançar? Porque senão também fica parecendo que são módulos, né, prontos. E aí você deixa de dialogar com o conhecimento já gerado e já constituído na rede. Então, eu acho que isso aí também precisa ser mais debatido. E também com as universidades, que na hora H são elas que estão à frente desse processo de formação. Então, eu acho que é outro aspecto que eu queria aqui levantar. E, por fim, gente, uma questão muito específica, agora eu falando aqui enquanto secretária executiva, da questão do ensino médio inovador, que eu acho que trouxe grandes avanços, como indução mesmo para a questão da educação integral. No estado de Pernambuco, a gente já tem educação integral nas escolas, inclusive com recursos do estado. Então, o médio inovador, ele qualificou, ele ajudou no trabalho da gente, mas a gente teve uma situação que eu sei que não é a situação de todos os estados, que é a questão de recursos para pessoal. Porque para poder você garantir a jornada ampliada, você tem que ter um pessoal de qualidade, o professor. E esse aspecto, eu acho que também, na hora que a gente pensa num pacto, né, para o ensino médio, a gente tem que se debruçar. Porque a ideia da escola integral, ela passa fundamentalmente nesse pacto. E essa discussão de pessoal, de professores qualificados para estar no outro turno, ela é fundamental que aconteça, né, nas escolas que a gente já vem trabalhando com ensino médio inovador e nas demais. Né, porque hoje, por exemplo, em Pernambuco, a gente ampliou. A gente está com todas as 300 escolas de ensino integral, colocamos o médio inovador. As escolas técnicas da gente, que a gente faz o médio integrado, articulando educação profissional com ensino médio, a gente está colocando também o médio inovador. Mas isso aí precisa ser também um ponto. E aí eu acho que a gente está precisando aqui de entender um pouco mais, Sandra, o pacto como um todo, e não só a questão do processo de formação. Obrigada. Obrigada, professora Ana Selva. O Hammurabi. Lembrando, 3 minutos, por favor. Tá, eu vou cumprir 3 minutos. Eu sou Hammurabi, eu sou professor da Federal de Alagoas, e eu tenho algumas dúvidas bastante pontuais, né? Primeiro, se colocou desde amanhã, que a gente está aqui para discutir, que é uma proposta em aberto, qual é a real possibilidade da gente mudar algumas questões, como, por exemplo, o calendário. Você pensa o diagnóstico, os seminários estaduais, dentro da proposta, sendo realizados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os piores meses de trabalho para os professores de educação básica. Né? O momento que ele tem lá com 20, 30 cadernetes para preencher, ou no momento que ele tem um único período de recesso, de fato, dele, e você tirar isso dos professores para pensar essa questão. E, para mim, em todo caso, parece algo muito aligerado a gente pensar em maio já ter um segundo seminário nacional para dar um retorno. Parece que a gente não vai fugir do que a gente tanto critica, que são formações aligeradas. Né? De formar os formadores, de fazer seminário estadual, de fazer diagnóstico, tudo isso para daqui a maio a gente dar um outro resultado. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção pela manhã, quando foi exposto, acho que quase um organograma de como seria esse processo de formação de formadores, o que eu senti muita ausência é dos professores de educação básica no início do processo. Eles só aparecem no final, como ponto de chegada. E, no meu entender, eles devem ser também ponto de partida disso. Né? Eu acho que eles têm que dar desde o início, no processo de concepção desses cursos de formação, ouvindo suas demandas. Né? Eu entendo que esses professores da educação básica eles são protagonistas do processo e que, portanto, se deve pensar a partir das questões que eles colocam, essencialmente. E, por último, como eu atuo na área de formação de professores de ciências sociais, especificamente, tem algo que me angustia bastante. A professora Mônica falou pelo final das hierarquias disciplinares e pensou isso a partir dos eixos que são postos nas diretrizes.
e que eu reconheço, inclusive, que as diretrizes avançam substancialmente com relação às de 98, né? Mas isso me parece estar muito mais no nível das condições subjetivas, quando eu acho que precisa se pensar as condições objetivas postas. O que eu quero dizer com isso? Disciplinas como sociologia, filosofia, artes, entre outras, você tem professores com uma aula por semana, por exemplo, que implica, via de regra, de assumir outras disciplinas, assumir disciplinas que eles não têm formação alguma, assumir um número excessivo de turmas. Geralmente, os meus alunos, por exemplo, quando egressam, assumem entre 25 a 30 turmas, que implica entre 25 a 30 cadernetas. Você multiplica isso por 35 alunos e você vai ter um número bastante substancial de avaliações de trabalho, e que impede uma outra questão importante que as diretrizes colocam, que é pensar a pesquisa como norteadora. Eu acho impossível pensar a pesquisa como norteadora eu tendo 30 cadernetas, eu tenho 30 turmas para dar conta, né? Eu acho que eu queria pensar um pouco como é que está sendo pensado as condições objetivas para se pensar esse processo. Obrigada, professora Morabi. Bom, em respeito, né, a todas as pessoas que viajaram e que chegaram de madrugada, chegaram tarde da noite, estão cansadas, em respeito à programação, nós vamos encerrar os debates com a fala do professor Fábio, e contemplando, então, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de falar, foram chamadas, e se não estavam aqui naquele momento, a gente não pode estar retomando essa discussão, e amanhã continua todo o debate. Então, eu passo a palavra para o professor Fábio, e aí, em seguida a professora Sandra e a professora... Bom, tudo bem, eu acho que... Então, assim, se a vez é minha, eu que vou falar agora, né? Boa tarde. Mas né? Se a vez era minha. Mas, assim, eu acho que a questão aqui, a gente está no momento realmente que deve se constituir como um momento democrático, né? De discussão e apresentação de um pacto. Então, eu sou Fábio, gerente de ensino médio do Estado do Espírito Santo, sou pedagogo de carreira no Estado, né? Mais aqui. Então, sou gerente de ensino médio do Estado do Espírito Santo, né? E sou pedagogo de carreira na secretaria. E a minha questão aqui é mais de esclarecimento do que de questionamento, né? Faço parte do Fórum de Coordenadores, representando o CONSET, e em conversa com os nossos colegas coordenadores, nos sentimos incomodados quando nos colocam questões assim: você sabia, você não sabia, isso daqui a secretaria sabia, e quem é o porta-voz disso para o CONSET, né, nesse sentido? Né, esse esclarecimento é para dizer o seguinte: nós estamos lá, não estamos decidindo, nós temos um cargo técnico e falamos a respeito da escola, a respeito das secretarias que nós estamos representando. Esta representação, ela é política porque ela é pedagógica, né? Agora, a questão de decisão política, neste sentido de pactuar algo, não corresponde ao cargo de gerente de ensino médio ou coordenador. Esse processo, eu sou gerente de ensino médio desde agosto de 2011, e a primeira reunião que eu fui foi em novembro deste ano, né, de 2011. E nós não éramos reconhecidos ainda pelo CONSET, instituído como fórum. Nós éramos convocados por um fórum instituinte, porque era um processo de conversa com o Ministério da Educação, no qual nós fazíamos as discussões curriculares a respeito das questões do ensino médio. Em outubro ou novembro de 2012, né, outubro de 2012, a Anaceli está me lembrando, nós fomos convocados por uma reunião do CONSET em Santa Catarina. Né, fomos recebidos em Santa Catarina, onde se instituiu o Fórum de Coordenadores de Ensino Médio, mas ainda não tínhamos representatividade por parte do CONSET como fórum. Que isto aconteceu a partir do momento que nós fomos chamados à primeira reunião este ano, em 2013, para
se constituir realmente como fórum. Mas os processos instituintes, eles estavam acontecendo. Nós tínhamos as reuniões, discutíamos essas questões, levávamos as questões das secretarias para o MEC, de forma, muitas vezes, acalorada, outras não, outras consensuais, assim como é todo o processo, né, democrático. Nesta reunião, este ano, nós tiramos quais seriam as representações dos coordenadores de ensino médio por região, nos GTs de trabalho do MEC, junto ao MEC, né, do MEC, mas porque nós fazemos parte, junto ao MEC. Eu represento a região Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e nós temos como processo de dar as informações aos outros coordenadores e gerentes, e assim foi feito. Nesses 10, cada região tinha o seu representante. Essas informações, elas não foram constituídas num pacto por estes GTs. São processos que foram de discussões técnicas, que estão sendo apresentadas hoje aqui, e que, na realidade, o pacto real só vai existir a partir do momento que for consensuado por meio da discussão com o CONSED e com o Ministério da Educação. Né? Porque, no começo, ficou parecendo muito assim, como que vocês não sabiam isso? O que os gerentes e coordenadores de diretores de ensino médio estavam fazendo no MEC até então? Por que eu não estou sabendo disso? Então, é uma questão de esclarecimento no sentido de dizer, nós participamos de todo um processo de discussão, apresentando questões de desafios que foram lançados pelo próprio ministro da Educação, né, a partir da fala do ministro da Educação, que se constituíram esses GTs, principalmente para discutir isso. Nos reunimos por região, discutindo com secretários e subsecretários uma proposta para o avanço no ensino médio, que deste documento surgiram outras questões que foram discutidas em GTs, e que desses GTs surgiram as questões que o Ministério da Educação, salvo engano, e o Ministério está aqui para poder esclarecer, foram nos apresentadas como proposta. Então, hoje aqui, nós estamos recebendo propostas. Né? Nós estamos recebendo proposta de um pacto que ainda não está pactuado. Este pacto ele acontecerá a partir da conversa com os secretários de educação. E para um processo ser realmente democrático, a professora que estava aqui antes, eu sou obrigada a discordar, porque nós temos entes federativos que têm autonomia de decisão, assim como as universidades, como foi lembrado pela professora Elisa. Porque dessas questões vão envolver questões financeiras do pagamento de pessoal, né? Porque o Ministério da Educação ele tem a proposta com financiamento também para isso, com dinheiro para isso também. Mas os estados sabem até onde ele pode avançar. E, nesse sentido, isso tem que se constituir como um pacto. E um pacto você faz quando a decisão de várias partes vão ser tomadas de acordo com interesses que sempre há, assim como o meu e o de todos que estão aqui, em fechar um pacto. Então, era só uma questão de esclarecimento, para não ficar aquelas discussões daquilo. Você sabia, você não sabia, e parece que a gente está em conversa de comadre. E isso não pode continuar. Tá certo? Bom, professora Sandra, fica a seu critério, considerando que a pessoa não estava inscrita. Tá? Então, 3 minutos para falar. Primeiramente, desculpa-me pelos 3 minutos que eu vou tomar de vocês. Mas, assim, é porque também não consigo ouvir 14 pessoas o dia inteiro falando, algumas levando entre 20 e 40 minutos, e nós levando nossos 3 minutos só com 8 ou 9 pessoas para falar. Sendo que nós estamos fazendo perguntas, então nós precisávamos ter interlocutores. E isso já foi dito várias vezes, mas estamos fazendo nosso diálogo, e não é, na verdade, um diálogo que eu percebi aqui durante o dia inteiro. Mas é bem simples, sabe? Assim, como nós estamos falando de formação de professores e na Secretaria da Educação, eu trabalho diretamente com a formação de professores, discutindo as formas via... eu sou Jorge Gomes da CEDUC do Ceará, e a gente busca, de 1000 maneiras, reconstruir Ceará.
A gente busca, de mil maneiras, reconstruir um processo de formação que toda a vida nós batemos na mesma tecla. Carência da formação inicial, temos que dar conta da formação continuada. E nós sabemos que as metodologias que nós utilizamos não são fáceis ou simples, nem para motivar o professor para participar dos processos de formação e nem para garantir que ele chegue até o final com uma aprendizagem ou com um desenvolvimento das discussões com qualidade. Então, não é tão simples assim, por isso mesmo eu queria deixar uma pergunta mais até quanto ao caráter teórico, metodológico, de que eu já conheço mais ou menos como é que se estrutura a proposta, os personagens que vão estar no trâmite desse trabalho de formação, mas não foi falado em nada sobre a metodologia ou as bases teórico-metodológicas desse processo de formação, que, como nós sabemos que ela vai acontecer no interior da escola, nós gostaríamos de conhecer melhor como é que no interior da escola essas questões seriam discutidas, porque nós sabemos que se o professor só vai tomar conhecimento lá na ponta, ele vai ter que ser orientado a entrar na discussão com aqueles saberes que ele já possui, com aquela carga de conhecimentos que ele já tem, advindo da própria universidade que lhe formou, mas também com a prática que ele desenvolve no seu dia a dia. E a gente sabe que existem vários teóricos que abordam as questões de como falar para profissionais que já desenvolvem o seu trabalho, que já têm uma noção de como desenvolve os seus processos avaliativos, sua relação com a juventude, e na falta de uma fundamentação teórico-metodológica desse diálogo entre a universidade, aquele formador regional que é da própria secretaria, do próprio Estado, e o professor que está na sala de aula, quais são realmente qual é a forma como essa formação vai se dar na prática, valorizando a experiência, os saberes, a prática e o trabalho que o professor desenvolve. Tá ok? Obrigado. Obrigada, professor Jorge. Eu passo rapidinho a palavra para a professora Sandra Evelise, considerando que a maior parte das perguntas foi direcionada a ela, e depois nós encerramos com a professora Mônica, então. Bem, na realidade não são tantas questões, mas entendo que são mais afirmações, posicionamentos que os estados estão tomando, e que é interessante esse movimento. Eu acho que faz parte até da compreensão da história que temos em relação ao ensino médio e da falta desse processo de formação, e que cada um foi caminhando separadamente. Volto a dizer que o nosso princípio é o respeito e que estamos aqui abertos ao diálogo, a saber, né, como que estão recebendo essa proposta. Trouxemos uma proposta assim, porque vir aqui com uma tábula rasa, vir aqui vazio para chegar para vocês e dizer que nós temos intenção de trabalho, nós entendemos que não era o caminho. Então, fizemos um trabalho, sim, entendemos que tínhamos que fazer uma lição de casa, apresentamos uma proposta. A proposta está em discussão. O que não dá é para dizer, e nós aqui do MEC entender, nós estamos apresentando a proposta A, e queremos ouvir uma proposta B, uma proposta C. Não dá para dizer uma não proposta, tá? Dizer não dá para fazer. Então, se não dá para fazer, não vai ter o pacto, tá? Porque o pacto foi já falado aqui, não vou ficar repetindo por causa do horário, mas é a concordância de diversas partes, né? São partes que assinam a intenção, né? Então, estamos ouvindo, entendo que amanhã, nos trabalhos de grupo, nós podemos amadurecer essas questões e essas sugestões. Não vou abrir aqui, porque vai ficar cansativo. Eu acho que eu não tenho respostas para dar para cada uma delas, mas a gente pode construir junto na sequência, tá? E só gostaria de reforçar algumas coisas que, para mim, são muito claras. Primeiro, que essa proposta é uma proposta ideológica, sem dúvida nenhuma que é. Eu acho que é uma proposta ideológica, no momento em que nós seguimos as diretrizes curriculares, uma lei de diretrizes e bases da educação, que segue uma Constituição, que segue movimentos docentes, que seguem uma luta da educação para que todos cheguem ao ensino médio, que a gente quer um ensino médio rediscutido, um ensino médio de qualidade. E isso é ideológico. Dizer que nós queremos saber trabalhar com essas juventudes, trabalhar com avaliação, é ideológico. Tem outras formas de fazer? Tem.
Nós sabemos que tem, mas nós não assumimos a outra forma enquanto MEC. Tem outra forma de lidar com formação que não seja com as nossas universidades públicas? Tem. Nós podemos contratar as empresas. Tem muitas empresas que estão dando curso, estão vendendo coisas por aí, e nós poderíamos comprar no MEC, porque no MEC tem dinheiro, mas nós não queremos. Nós queremos vocês. Nós queremos, de novo, dar crédito para as universidades públicas, que são as responsáveis pela formação dos nossos profissionais da educação. E falo isso com muito orgulho, porque eu sou de uma universidade e a vida inteira fiz formação de profissionais da educação, como tantos que estão aqui, vocês, meus colegas, meus companheiros, que desde 1978 eu atuo com formação. Temos crítica? Temos sim, porque aqui na Universidade Federal do Paraná, muito poucos alunos vão para as nossas escolas públicas. Eles vão dar aula em outros lugares quando vão dar aula, porque normalmente seguem mais a carreira acadêmica. Quem dá aula realmente lá na escola pública, o nosso chão da escola, isso eu falo pelo meu estado, mas também pelo que eu conheço do Brasil, são professores formados pelas redes privadas, muitas vezes mal formados, e nós sabemos disso. Quando falamos que temos problemas na formação, temos sim, vamos dizer que não. Os próprios secretários apresentaram um documento do Concede ano passado, tendo como prioridade retomar a formação dos nossos profissionais. As universidades falam a mesma coisa. Precisamos fazer isso. Nós estamos apresentando uma proposta, a proposta está aberta, o calendário está apertado, vamos rever, não é nada, não está fechado. Nós não viemos com uma carta fechada, escrito tem que ser assim. Estamos propondo discussão amanhã, vamos ver o que vai dar o pacto, tá? Foi atropelo, era para ter essa reunião com o ministro ter acontecido, nós não pudemos adiar esse seminário, ele teve que acontecer, mas vocês com certeza são as pessoas, além da assinatura do secretário, eu sei que são vocês que fazem. Tá? Eu já fui secretário e sei, o secretário não vai fazer a formação continuada. Eu sei que era a equipe que fazia, a Sandra era da minha equipe aqui da secretaria, esse pessoal todo, eles que tocavam a formação continuada. Eu até tinha vontade, mas não dava tempo. Então, sei que são vocês. Então, é importante a gente ter o diálogo com vocês. Se os secretários de cada um de vocês não assinar o pacto, paciência, é um pacto. Tá? Aí o Estado não entra, pode entrar por conta própria, fazer sua formação, enfim, aí se rever a forma de trabalhar. Tá? Nós estamos abertos ao diálogo, acho que amanhã a gente continua nesse debate, tá? Os grupos vão servir justamente para a gente poder escutar mais. E, professor, finalmente, né, se nós ouvimos pouco ontem, é porque hoje a gente tinha que apresentar a proposta. Amanhã é muito mais a voz de vocês. Tá? Obrigada. Pessoal, antes de nós sairmos, a Ana Carolina vai dar algumas instruções por conta dos nossos deslocamentos, certificados, etc. Eu só vou, para conversar um pouquinho lá com o Jorge, da SEDUC do Ceará, amanhã os grupos de trabalho e a plenária têm como pauta justamente as questões metodológicas. Há uma proposta no texto, que é a discussão a partir de grupos de estudos nas escolas, mas o tema amanhã é justamente esse, e teremos uma boa parte do tempo destinada às questões que você coloca.